certeza. Mas é uma aposta recuperável pela idade e pelo talento. Novo, vamos em frente, então, vamos falar do Vasco da Gama. É uma coisa muito rara que acontece no Vasco da Gama. Precisa a justiça determinar como é que o clube vai ser gerido. A gente vai explicar já já. Antes, um panorama de como está a situação no Vasco da Gama na reportagem do Guido Nunes. O torcedor já sabe quando será escolhido o novo presidente do Vasco. E essa data é 19 de janeiro. A coletiva seria apenas para anunciar a data, mas o presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Fernandes, disse ter sofrido muitas ameaças de torcedores e culpou o candidato à presidência do Vasco, Júlio Brandt, por elas, por causa de uma entrevista na semana passada, onde Brandt disse que a reunião do Conselho ainda não tinha sido marcada porque estavam tentando criar o caos. Eu, politicamente, não estou falando criminalmente, politicamente, eu considero o senhor Júlio Brandt responsável politicamente por esses ataques que eu estou sofrendo. Eu quero deixar isso registrado. Sinceramente, me solidarizo com o Luiz Manuel Fernandes com o que aconteceu. Sofri isso na pele durante 3 anos como oposição e sou radicalmente contra qualquer tipo de agressão ou ameaça. E aproveitando, quero dizer que eu espero que o desejo do sócio vascaíno manifestado lá em São Januário seja respeitado na Lagoa nesta sexta-feira. As eleições no Vasco são indiretas, ou seja, em novembro, os sócios não votaram para escolher quem vai comandar o clube pelos próximos 3 anos. A votação que foi realizada foi para eleger 150 conselheiros que integram o Conselho Deliberativo, organizados em chapas. Depois que a Justiça invalidou os 475 votos da urna 7, que está sob suspeita de fraude, a chapa vencedora foi a do candidato de oposição, Júlio Brandt, que vai poder nomear 120 conselheiros. A chapa do atual presidente Eurico Miranda, por ter ficado em segundo na eleição, tem direito a 30 vagas no conselho. Eles se juntam a outros 150 conselheiros natos. O conselho, formado por 300 membros, é quem escolhe o novo presidente do Vasco. Você vê como funciona? É indireto. O Guido explicou bem na reportagem. E aí uma juíza teve que determinar, Maria Cecília, perdão, eu esqueci o sobrenome dela, que o Vasco, até sexta-feira, até o conselho escolher quem será o presidente, será o Júlio Brandt, porque ele foi eleito. É assim que tem funcionado, né? Nunca aconteceu diferente. A chapa que é eleita, o conselho elege o presidente dessa chapa. Até lá, sexta-feira, os três candidatos, os 3 rivais que não estão se lidando muito bem um com o outro, Eurico, o Júlio Brandt e o Horta, vão administrar o Vasco da Gama. Mas é muito legal que o Juninho deu. Pensa amanhã de manhã, você vê quem vai chegar primeiro para sentar na cadeira do presidente. Além dos maiores ídolos do Vasco. Primeiro, Roger, o presidente do Conselho não tem que dar uma entrevista dessa de acusar o atual presidente para mim, que o Júlio Brandt ganhou na urna. Então, eu acho que já começa daí o desespero. O Eurico não quer sair, essa é a verdade. Lembrando que o presidente do conselho está do lado do Eurico, né? Exatamente. Então, eu só acredito, eu vou começar a acreditar em tudo no dia que foi feita uma auditoria no Vasco. Uma verdadeira auditoria. Saber o que aconteceu nesses últimos anos, o que é que o clube precisa fazer, falar a realidade para o torcedor. O Vasco não tem condição de contratar grandes nomes, precisa do apoio da torcida, como ela fez no ano passado, acreditando nos jovens. E essa política, eu não sei nem mais o que falar, Roger. Não tem mais o que falar. Tudo que a gente viu, tudo que a gente sabe que acontece, bom, enfim, só acontece no Vasco, é feio. Baixou o nível de uma forma que a gente não esperava, Roger. Exatamente. Um time do tamanho do Vasco, eu não tenho identificação, mas eu comecei no Vasco com 6 anos de idade jogando futebol de salão. O meu time era eu, Pedrinho e Felipe. Jogando futebol de salão. Eu jogava de lado o time, assim, mas com 6, tudo moleque de 6 anos de idade. Então eu vivi dentro de São Januário, ali de São Cristóvão, 3 anos da minha vida. Cara, e gosto muito do Vasco da Gama, mas tá feio. Não, passou do limite. E, bom, vamos esperar sexta-feira, que a gente tem que fazer. Eu prefiro que a lei decida, tem que decidir a lei. Então, se a lei disser que tem que ser o Júlio Brandt ou que tem que ser o Eurico, que a gente sabe que perdeu nas urnas, vai continuar sendo. A gente lamenta pelo time, lamenta pelo clube que demora a se recuperar. E o que é que vai acontecer? Vai usar a mesma desculpa de sempre. O culpado é a TV, o culpado é quem paga, o culpado é porque o outro tem maior orçamento, o culpado é sempre quem é o candidato. O Eurico, eu não sei se ele está bem da cabeça, tudo isso que aconteceu.
de atacar tanta gente, de chegar a esse nível, ele vai ficar sempre no Vasco, ele nunca vai sair do Vasco, como ele nunca saiu. Quando eu voltei em 2011, o Eurico estava lá e várias vezes, junto com alguns jornalistas, setoristas do clube, atrapalharam o ambiente. O que é que se mostrava quando o Eurico estava fora? Carro-pipa, só se mostrava a desgraça do Roberto. Com o Eurico dentro, salário atrasado, ninguém fala nada. E isso também tem que mudar. Tem setorista que vai ao clube e ajuda, deixa a coisa limpa. Não ajuda um lado, deixa ser decidido pelo sócio. E é isso que eu lamento no Vasco. É assim o ambiente do Vasco. Desde que eu voltei em 2011, o ambiente era péssimo. O ambiente era péssimo, recém-campeão da Copa do Brasil, hein? Quase campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro. Sempre tem alguém para soltar para a imprensa, sempre tem alguém para bagunçar, para inventar história. Tem sempre um setorista que vai soltar uma historinha de algum jogador que não é verdade. E aí já tá aquela confusão inteira porque o torcedor compra a briga. E esse é o Vasco que a gente conhece. Agora, sempre revela jogador, sempre vai sair jovem, de talento, porque é a história do clube, seus maiores ídolos começaram lá. E é assim que é. Então, assim, a esperança tem. A torcida do Vasco exatamente, é mas o Vasco não a dificuldade acaba, é impressionante. Parece que eles tentam acabar com o Vasco, né? O Vasco não vai acabar nunca. Com a história do Vasco é linda, né? Os grandes demais. momentos do Vasco, cara, os marcos históricos do Vasco são muito bonitos. O Thiago, quando eu comecei no profissional do Fluminense, o time do Vasco, o time desses caras era uma máquina. Eu parava pra ver os fora caras isso, jogar. fora os grandes times que teve. Vice-campeão de primeiro campeão, 2000, campeão da Libertadores de 98, campeão brasileiro em 97. Aquele time campeão de 97 era um absurdo. Pelos torcedores. É aquilo, tudo que a gente já falou. A gente lamenta porque cada clube... Primeiro que a gente não tem muita condição até de falar, porque cada clube tem o seu estatuto e, pelo que a gente sabe de Vasco, ele é totalmente protegido para quem está no comando. Porque você viu como é a eleição. Eu sou candidato, por exemplo, o Júlio Brandt, ele ganha, mas ele terá 120 pessoas ao lado dele, o Eurico terá 30 e outras 150. Você conhece quem são? Alguém já ouviu o nome de alguém? Ninguém. E se acham mais importantes do que os jogadores. São esses que causam problema ao clube. São esses 300 também. É isso que é o Vasco há 50 anos. E vai continuar assim, sem transparência. Quem são vocês que estão só atrapalhando o tempo inteiro, nunca entraram em campo para jogar? É isso que a gente precisa saber. Esse é o problema do Vasco. O Vasco ficou um clube com dono, sem ser dono. E aí você vai sofrer sempre... mas tempos melhores virão. Pronto. Essa é a palavra de alguém que quer o bem do clube. Melhor depoimento do que esse do Juninho Pernambucano, que é a cara e a alma do Vasco durante muitos anos, um dos maiores ídolos que vestiram a camisa do Vasco, não existe. E setorista que ele cita são os jornalistas que estão no dia a dia do clube, né? Aquele cara que cobre o dia a dia do clube. De alguns a gente vai pra... veículos de imprensa. Seguinte, quinta-feira o Vasco estreia pelo Campeonato Carioca contra o Bangu em São Januário. Quero ver quem com vai os três presidentes. Quem vai estar naquela salinha lá? É isso que eu quero ver, quem vai estar naquele camarote. Vamos ter charuto? Vai ter charuto aceso ali? Não, naquela salinha. Vamos parar mais uma vez? A gente volta já na volta, a gente vai falar de seleção brasileira. A gente vai fazer aquele termômetro, vamos ver como é que os jogadores da seleção, os que vêm sendo convocados sempre, titulares ou reservas ali do Tite. Se você vier como é que foram os últimos jogos aí? Eu vou brigar com você. Vai ter